Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma pequena aula sobre revisão de campo magnético. O nome da professora de vocês já conhecem, né? Maria Lúcia. E eu, estagiário, Janefson Natan, estarei aqui durante essas 3 semanas, fazendo alguns vídeos de revisão, disponível para tirar alguma dúvida de vocês. E também produzir alguma aula assíncrona também. Então vamos dar início à aula de revisão sobre campos magnéticos. Primeiro vamos lembrar algumas propriedades que o ímã tem, né? A primeira propriedade que o ímã possui é a propriedade dos monopolos magnéticos. Monopolos magnéticos, ou seja, a gente tem um ímã, se a gente quebrar esse ímã aqui ao meio, a gente teria dois ímãs, correto? Só que cada ímã que a gente quebrou não vai ser só um polo sul e um polo norte. A propriedade de monopolos, ou seja, ele não pode ter monopolos. Não existe ímãs com monopolos. Essa é a propriedade que eles não têm, de existir monopolos. Ou seja, se a gente quebrar, a gente vai ter um sul e a gente não vai ter somente o sul aqui, vai ter o sul e o norte nesse outro pedaço. E esse outro pedaço também vai ter o sul e o norte. Outra propriedade dos ímãs é a atração e a repulsão entre eles. Ou seja, aquele velho ditado que diz os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Ou seja, se a gente pega dois ímãs e se aproxima eles com os polos opostos, o norte aproximando do sul, a gente vai ter essa interação entre eles aqui de atração. Essa interação entre eles será de atração. E em casos que sejam iguais, né, tipo o norte chegando perto do norte ou o sul se aproximando do sul, vai acontecer essa repulsão entre eles, né? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. É outra propriedade que os ímãs possuem, né? Outra propriedade são as linhas de campo. Ou seja, o ímã aqui, existem linhas de campos no ímã, onde essas linhas se iniciam no norte e vão até o sul. E em cada ponto desse campo magnético existem vetores, pequenos vetores, que a gente chama de B aqui, né? Representa por B, que são os vetores de indução magnética. E está durante todo o campo magnético. Uma curiosidade interessante é sobre a bússola e os polos do planeta, né? Geograficamente falando, essa parte aqui a gente chama de polo norte e a parte de baixo a gente chama de polo sul, mas isso só na geografia. Aí tem todo uma base histórica que explica isso, por causa dos países, aí tem toda uma parte histórica. Mas a gente falando da parte física, né? A bússola tem um polo, é um ímã também dentro da bússola, né? E ele tem o polo norte e o polo sul dela. Quando a gente coloca na Terra, ela vai apontar para o norte geográfico, né? Então, como isso seria impossível se realmente aqui fosse um norte magnético, né? Porque dois polos iguais não iam entrar em equilíbrio, né? Ia existir a repulsão entre eles. Por isso que a gente denota o polo sul magnético, ficando nessa região. Tem uma leve alteraçãozinha de ângulo aqui, né? No ponto que fica realmente. E o polo norte magnético seria onde a gente chama de polo sul geográfico.
Aqui a gente pode ver algumas linhas de campo, né? Com algumas limalhas de ferro jogadas em cima de um papel, onde o ímã se encontra por baixo do papel, onde a gente pode ver essas linhas de campo traçando aqui do norte para o sul, né? A gente consegue ver essas linhas de campo. Agora, falando de campo magnético uniforme, a gente pode representar o campo magnético uniforme como o campo que não se altera durante o tempo, né? Em todos os pontos desse campo magnético, nós teremos aqui pequenos vetores de indução magnética, onde esses vetores têm sempre o mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Esses são o campo magnético uniforme. Aí agora falando sobre campo magnético em um fio condutor, vai existir essa equaçãozinha, né? Onde a gente tem o campo magnético, vai ser representado por esse B, onde a equação é esse μ, onde o μ é a permeabilidade magnética no vácuo, e o valor de μ é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros por ampere. E esse μ vem aqui na equação, multiplicando a corrente que se passa nesse fio condutor, dividido por 2π vezes o raio. Esse raio é a distância do fio até o ponto que a gente quer saber a intensidade desse campo magnético, desse vetor campo magnético, né? E aqui tem essa regra da mão direita aqui, só que essa regra aqui não é a mesma do força magnética. Essa aqui é a regra da mão direita para campos magnéticos. A de força magnética, a gente vai ver na próxima aula, é outra regra um pouco diferente, onde você usa mais os dedos em posição de V ali. Na aula vocês vão ver melhor. Mas agora, essa regra aqui, a gente vai ter o polegar apontando no sentido da corrente e os dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Como a gente pode ver, ó, o dedo vem aqui e faz essa volta. Igual ao sentido da linha de campo magnético aqui. Ver que ela faz essa volta. Aí uma forma interessante da gente representar esses vetores, quando a gente está no papel, é o uso da setinha, né? Da flecha, da ideia da flecha. Se a gente tem uma flecha, vou desenhar uma flechinha aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. A gente tem uma flecha aqui a parte da peninha do final da flecha. E aqui no final, desse lado, a gente tem a parte pontiaguda da flecha, né? Que normalmente é de pedra. Aí, olhando a flecha de lado, ela é assim, né? Mas se a gente olhar a flecha de frente, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver um círculo com um pontinho aqui dentro. É a frente da flecha. Olhando a parte de trás da flecha, a gente vai ter isso aqui. Um círculo com um X, que é o X da peninha. E esse círculo é a parte da flecha aqui do final, né? Ou seja, a gente tem a frente da flecha e a parte de trás da flecha. Esse é o modo da gente representar vetores. Quando o vetor está saindo do plano para cá, ó, a gente usa esse aqui. E esse aqui quando está entrando. Ou seja, se a gente tem um fio condutor aqui, ó, e a corrente se encontra nesse sentido aqui, a gente vai usar essa regra, o polegar aqui para cima e os dedos vindo aqui. Ou seja, desse lado aqui, a gente vai ter essa flechinha apontando para a gente. E do outro lado, a gente vai ter a flechinha com X. Ou seja, o campo está saindo da tela nesse ponto. E nesse ponto ele está entrando na tela. Ou seja, essa linha ela vem, dá essa volta e vem para frente aqui e volta para cá. É a linha de campo magnética que circunda esse fio. E a gente tem essa distância aqui, né? Que é a distância R que fala na equação.
Agora falando do campo magnético em uma espira circular, agora uma espira de raio R, né? A gente vai ter uma equação bem semelhante à anterior, então não vai ter mais o π aqui, né? Ainda tem o μ aqui da permeabilidade magnética, e a mesma técnica que a gente fez na estante com a flechinha, a gente também consegue fazer aqui, para ver as linhas de campo nesse desenho, onde é que fica. Ou seja, se a gente tem a corrente nesse sentido aqui, usando aquela técnica que a gente fez na estante, da mãozinha, colocando o polegar aqui para cima e os dedos aqui para frente, a gente vai ter a corrente para cá, os dedos vão entrar, abraçar esse fio aqui e vir para esse lado. Ou seja, desse lado aqui, a corrente, o campo magnético está saindo da tela, está vindo em nossa direção aqui. E desse outro lado, ele estará entrando na tela. Aí ele faz esse percurso, ele entra na tela aqui, sai aqui e volta, né? E aqui também a corrente vai estar nesse sentido aqui. Corrente nesse sentido, a gente vai ter aqui entrando e aqui fora saindo. Aqui também a corrente nesse sentido aqui. Aqui dentro a gente vai ter entrando e aqui fora saindo. Aqui também. Durante toda a espira, a gente pode fazer esse estudo da setinha, né? Agora, como aqui está de cabeça para baixo, o polegar aponta para baixo e o resto dos dedos abraçam o fio, fazendo o campo magnético aqui sair da tela desse lado e entrar desse outro lado. Ou seja, entra aqui, sai aqui. Aqui ele entra aqui, sai aqui. Aqui também, entra aqui fora e sai aqui por dentro dela. Aqui também, ele entra ali, sai por aqui para frente. São as linhas de campo que vai ter em cada ponto desse fio, vai ter várias linhas assim, de campo magnético. E a parte de campo magnético, essa revisão de campo magnético termina aqui. O próximo vídeo vocês podem ver aí é sobre o exercício que a gente vai fazer aqui sobre esse campo magnético, alguns exercícios. Então é isso, até mais, boa sorte.